Tava ao vivo no Placar Aberto ainda agora e a gente trouxe a informação exclusiva em primeira mão da proposta do Flamengo pelo John Arias, né? O jogador ex-fluminense que está no Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, até o momento, negava o interesse, não confirmava, e a gente teve a informação com o intermediário, com o empresário, que o Flamengo tinha feito uma proposta pelo John Arias. Se avançaria ou não, são outros 500. O jogador está avaliando, né? Pelo menos é isso que chega pra gente, mas a gente não tinha um posicionamento de fonte ligada à diretoria do Flamengo, agora já temos, tá? O Flamengo, então, ofereceu um projeto pro jogador, não tem ainda uma resposta definitiva do jogador, mas isso já é um grande passo, porque em entrevista ao canal Flazoeiro, nesta segunda-feira, José Boto tinha dito que o Flamengo não contrataria ou evitaria contratar jogadores estrangeiros. Acontece que o Flamengo poderia contratar jogadores brasileiros que vivem fora, que jogam fora, ou brasileiros em atividade no futebol brasileiro. Mas, em se tratando do Arias, eu fiz essa pergunta pontual a uma fonte ligada à diretoria. Se tratando de John Arias, o Flamengo abre uma exceção e contrata esse estrangeiro? E a resposta que eu tive, sim. Tá? Essa foi a resposta que eu tive aqui. Mostrar para vocês aqui, olha só, o que me passaram, tá? Sim, seria bom. No caso de John Arias, sim, seria bom, tá? Então, não avançou ainda com o jogador, mas a proposta, o interesse é real. Vale a gente ressaltar que o jogador queria continuar na Europa, mas o Flamengo, né, atrai seleção, convocação, isso pode acabar convencendo o John Arias. Então, sobre a questão de estrangeiros, o Flamengo realmente está se precavendo para questão que podem diminuir o número de estrangeiros no futebol brasileiro por partida, mas no caso do John Arias é um nome que interessa e o Flamengo não deixaria de trazer, mesmo com essa questão levantada. Uma outra questão importante da gente falar é que com a chegada de estrangeiros, caso o Flamengo abra exceção para alguns nomes aí que estão em pauta, o Flamengo também deve acabar negociando alguns jogadores. O próprio Boto falou disso com o Guilherme, com o Flazoeiro, que o Flamengo tem alguns jogadores que não estão tendo a minutagem que queriam, que podem acabar sendo negociados. E isso aí a gente tem alguns atletas realmente, né, que estão aí, que não estão sendo sequer relacionados para o Mundial de Clubes. O caso do Matias Vinha, que eu adoro, até gostaria muito de ver tendo a oportunidade no Flamengo. Tem também outros jogadores que têm proposta, jogadores estrangeiros que têm proposta, e o Flamengo pode acabar negociando. Tem o caso do próprio De La Cruz, né, que tem tido problema físico, né, não tem conseguido dar uma sequência, e que o Flamengo pode acabar também negociando o jogador uruguaio. E aí, você traria o John Arias? E o Arias, meus amigos, o John Arias que comentou na foto do Carrascal comemorando a Libertadores, ele comemorou junto, bateu palminha pro Carrascal, ele que, né, é amigo lá de seleção, inclusive, né, mas comentou batendo palminha pro título do Flamengo, pra Libertadores do Flamengo, e revoltou os torcedores do Fluminense. Olha só, olha aí, os torcedores do Fluminense, possesso, rapaz, não gostaram não, hein? Gostaram não? Aí, vagabundo Arias já fazendo média com a torcida do demônio. Ainda tem gente que defende. Comenta aqui. Vem ou não vem? Vale? O Flamengo acompanha de perto a situação de John Arias. Se estuda a possibilidade de uma investida na próxima janela de transferências. Destaque do Fluminense desde 2022, o atacante colombiano agrada internamente por reunir características valorizadas pela diretoria rubro-negra: versatilidade, intensidade e capacidade de decidir partidas importantes. De acordo com fontes do mercado, ainda não houve proposta oficial, mas o nome de Arias já foi discutido no departamento de futebol do clube. A eventual negociação é vista como difícil, tanto pelo elevado valor de mercado do jogador quanto pela histórica rivalidade entre Flamengo e Fluminense. Com o contrato em vigor e status de peça-chave no elenco tricolor, Arias só sairia mediante uma oferta considerada fora dos padrões. O Flamengo, por sua vez, segue atento ao mercado sul-americano, mapeando opções que possam elevar o nível do elenco para a temporada. Nos bastidores, o Fluminense adota uma postura rígida e não sinaliza qualquer disposição em facilitar a saída de um de seus principais atletas. A diretoria entende que o colombiano é um pilar técnico da equipe e uma liderança no grupo, especialmente após atuações decisivas em torneios nacionais e internacionais. Pelo lado do jogador, o staff mantém discrição e evita comentar rumores. A prioridade
Neste momento, é o cumprimento do contrato e o foco nos compromissos da temporada, embora uma proposta esportiva e financeira atrativa possa alterar esse panorama. Internamente, o Flamengo analisa diferentes alternativas para reforçar o setor ofensivo e trata áreas como uma oportunidade de mercado, sem urgência imediata. A diretoria pondera o custo-benefício da operação e também observa o interesse de clubes do exterior, que acompanham a situação do atleta e podem entrar na disputa na próxima janela. A expectativa é de que qualquer avanço aconteça apenas após a abertura oficial do período de transferências. Até lá, o cenário segue restrito a sondagens, com cautela de todas as partes e sem movimentos formais que indiquem uma definição próxima.